Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a doutora Lilian Nóbrega, eu sou fisioterapeuta e sejam todos bem-vindos ao meu canal Fisioterapia na Vida Real. O tema de hoje é um tema bem interessante que no último vídeo eu comentei a respeito, que é uma dúvida cruel. Assim que a gente finaliza o processo de formação acadêmica, nós temos uma grande dúvida: o que eu devo fazer? Trabalhar no atendimento domiciliar, que é o home care, trabalhar na clínica de terceiros, ou eu devo montar o meu próprio consultório? O que eu devo escolher? Então, se você ainda não assistiu o último vídeo, corre e assiste, porque tá bem interessante. Lá tem valores, um orçamento maravilhoso e tem dicas importantíssimas para que você consiga montar tranquilamente o seu primeiro consultório também. Então volta lá, deixa um joinha pra mim, dá o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sinal de notificações para que o YouTube te informe assim que eu lançar um vídeo novo no canal. Então, sem mais delongas, vamos para o que mais interessa hoje, porque eu tenho um conteúdo maravilhoso. Eu demorei um pouquinho para trazer esse conteúdo para vocês, mas toda quinta-feira nós teremos um vídeo novo aqui no canal, certo? Então, pessoal, eu fiz aqui uma lista de coisas bem importantes para que vocês consigam entender quais são as diferenças dos pontos positivos e os pontos negativos que vocês irão encontrar diante desta opção, né? Diante, na verdade, desta barreira, que é a escolha da primeira categoria, né, de trabalho. Se vai ser no atendimento domiciliar, no home care, né, na clínica de alguém, ou se você vai trabalhar no seu próprio consultório. Então vamos lá para a principal. Trabalhando no meu consultório, agora inaugurei meu consultório, quais são os pontos positivos que eu tenho, né? O primeiro ponto positivo é o seguinte: eu tenho flexibilidade dos meus atendimentos. Isso, se o paciente ele não pode ser atendido durante o dia porque trabalha, tem outros afazeres, ele pode marcar com você, se você estiver disponível, um horário mais tarde, um pouquinho à noite, para que ele possa ter o atendimento dele realizado. Então isso é um ponto legal, porque você nem perde o paciente e nem o paciente fica sem atendimento. O segundo ponto interessante é que você faz a sua agenda, certo? Você pode ir modificando a sua agenda de atendimento junto com o seu paciente. Se de repente ele não pode ir para o consultório naquele dia, você reorganiza a agenda desse paciente para que ele consiga ir no outro dia e não ter o seu atendimento dado como feito, caso ele falte por algum motivo que realmente tenha levado à falta, certo? Tenha levado o paciente a realmente ter que faltar este atendimento. A terceira coisa é que você vai atender várias áreas enquanto você não faz uma capacitação, enquanto você não faz uma pós-graduação. Então, assim que você sai da faculdade, você tem seu consultório, independente de ser em uma clínica, home care ou no seu consultório, você vai trabalhar com todas as áreas. Então, assim que a gente termina, nós nos deparamos com vários pacientes. Sejam pacientes de hérnias de disco, setor de traumatologia, neurologia infantil, neurologia adulto, certo? Uroginecologia, respiratória. Então, vai depender muito da demanda que for aparecendo para você. Mas, inicialmente, nós atendemos praticamente todas as áreas assim que a gente finaliza nossa formação acadêmica, tá? Então, a quarta coisa é que, graças a Deus, esses pacientes serão fixos e seus. Estes pacientes, eles não terão, por exemplo, não correrão risco de, se você trabalhar para a clínica de alguém, de repente você precisa se desvincular. Aquele paciente não é mais seu, é da clínica. Então, você vai embora desse setor, né? E aí o paciente fica naquela clínica, certo? Então, é interessante o seu consultório porque o paciente é seu paciente. Para onde você for, o paciente vai junto com você, tá? A quinta coisa é que os pacientes home care, que são os pacientes de atendimento home care, eles posteriormente vêm para o seu consultório, porque dependendo da evolução que você tenha com esse paciente e do tipo de problema que vem com este paciente, ele pode, posteriormente, estando melhor, se direcionar para o seu consultório. Então, isso também é um ponto positivo. O seu consultório está ali de portas abertas para receber esse paciente a qualquer momento, tá? A sexta coisa é o seguinte: é um ponto positivo, mas também é um ponto um pouco preocupante. Por que, Lilian, é preocupante?
Porque nós estamos falando de gastos que você tem no seu próprio consultório. E que gastos são estes, meus amigos? São gastos com aluguel, tá? Tem gastos com água, energia, nós temos despesas com materiais de higienização do ambiente, materiais de biossegurança, certo? Aquelas fichas que nós imprimimos, né? Nós fazemos a impressão para o paciente quando ele chega para avaliação. Então, temos todos esses gastos e é interessante que você faça uma planilha de gastos para que você acompanhe tudo aquilo que você precisa investir inicialmente, aquilo que você está gastando toda semana, todo mês, todo ano, para que você tenha aí um controle financeiro em relação a estes gastos. Então, quando a gente fala disso, até o cafezinho que o paciente toma, ele tem que entrar nessa planilha aí, tá certo? É um ponto que tem que se observar, certo? Tem que colocar esses gastos todos no papel. Vamos lá, então, para a clínica de terceiros. O que acontece se eu trabalhar, Lilian, na clínica de alguém? Atualmente, eu trabalho também em uma clínica e trabalho no meu próprio consultório e também atendo paciente home care. Isso aí, 2 anos de profissão e eu estou exatamente desta forma. Por quê? Bom, depois eu explico, mas vamos lá. Para a clínica de terceiros, como é que eu posso trabalhar? O que acontece? Bom, pessoal, é o seguinte. Trabalhando para uma clínica, você precisa se adequar ao local. A agenda do local, o que o setor tem para lhe ofertar, você tem que ser inserido naquela agenda e você vai ter que se adequar àquilo ali, certo? Você vai atender planos de saúde, planos de saúde e atendimentos particulares, certo? O plano de saúde tem planos que pagam muito bem, mas tem planos que pagam um valor razoável, certo? E os particulares é o que nos rendem um bom valor, certo? Você tem os setores de atendimento. Numa clínica, geralmente, se tem um setor para avaliação fisioterapêutica, um setor de cinesioterapia e um setor para traumatologia, por exemplo. Então, tem setores que você vai trabalhar ali dentro. Você tem que pagar uma taxa à clínica. Provavelmente, a clínica não vai te fichar, nada disso. A clínica ela vai te pagar uma porcentagem desses atendimentos que você faz e talvez você tenha que pagar à clínica uma porcentagem do aluguel de uma sala, por exemplo. Você pode trabalhar em 2 vertentes, ou você trabalha para a clínica, recebendo da clínica os pagamentos, ou você vai trabalhar na clínica, pagando uma porcentagem à clínica pelo aluguel da sala. Então, você vai atender, por exemplo, nesta segunda opção, que é um aluguel da sala, você vai atender um paciente que a sua avaliação custa R$150, e este paciente lhe pagou esse valor? Não, ele vai pagar na recepção, você não recebe. A clínica tem as recepcionistas, elas vão receber e vão lhe fazer esse pagamento no final do dia, certo? Caso você pague a porcentagem à clínica, que é essa segunda opção, você vai retirar 30% ou 20% ou quanto a clínica quiser receber desse valor de 150 e vai repassar para a clínica, certo? Agora, qual é o benefício de trabalhar numa clínica de outra pessoa, né? Você não vai ter despesa nenhuma. Você não tem despesa com luvas, com máscaras, com nada. Aluguel, com energia, com pesa, nada. Nem um cafezinho você tem despesa, tá? Então, é um benefício, certo? Que você tem que pensar realmente. E saiba que se pegou aquele local, tem que realmente ser responsável e ficar lá, certo? Atender os pacientes certinho, colocar os pacientes na agenda e sempre tem aqueles pacientes que são urgentes, então tem que dar sempre uma atenção maior, certo? Principalmente quando não é o seu setor, tá certo? E o home care? O que acontece? No home care, nós temos também pontos positivos e pontos negativos. Quais são os benefícios? Também não temos gastos de aluguel, de água, energia e etc. Só que nós temos uma despesa que é o deslocamento. Então, a gente precisa pensar no seguinte: se eu for fazer um atendimento com o meu paciente, eu tenho que calcular a minha ida e a minha volta. Seja de carro, ou mototáxi, ou um taxista, você tem que calcular essa despesa de deslocamento para que você inclua este valor nas suas
consultas com este paciente. Se você vai realizar lá 20 consultas, 15 consultas, você tem que incluir. Porque imagina só comigo, de repente você fecha lá um atendimento de 6 consultas com esse paciente e você cobra R$300, por exemplo. De repente você não calculou essa despesa e aí você gasta R$160 de despesa com um táxi para poder se deslocar para lá. Será que vale a pena realmente você receber apenas um pouco desse valor, sabe? Então calcula muito bem a despesa do deslocamento para que você não perca nem deixe o paciente sem atendimento por falta de valor para custear esse deslocamento, certo? Porque o paciente não tem culpa, você é responsável por fazer os seus cálculos de orçamento referente aos seus atendimentos, tá certo? Outra coisa, no atendimento domiciliar você tem uma grande vantagem que é modificar o atendimento destes pacientes. Então você pode conversar com o paciente no dia que você não puder ir, ou atrasou demais no consultório e aí você vê que não dá tempo de atender esse paciente hoje, você remarca para amanhã ou um pouquinho mais tarde. Sempre liga para o seu paciente para informar para ele se você vai atrasar, se você não vai poder ir, certo? É interessante que você faça realmente isso, porque nós precisamos pensar como seres humanos realmente. Temos que pensar, se o paciente está te procurando é porque ele confia em você, ele precisa de você e ele quer ficar são, certo? Então vamos pensar bem direitinho nessas questões e vamos lá para a grande pergunta que não quer calar. Por que é que você trabalha então, doutora Lilian, nos 3 ramos? Bom, assim que eu terminei minha faculdade, eu comecei trabalhando primeiro para uma clínica. Na verdade, eu comecei primeiro com um domiciliar. Entrei em uma clínica para trabalhar, estou nela até hoje. E trabalho com o meu consultório também, certo? Só que, por que isso, Lilian? É impossível, pessoal, vocês não fazerem isso. Porque muitas vezes chega um paciente para você para realizar uma avaliação fisioterapêutica e ele não tem condições ainda de se deslocar para o consultório ou para a clínica. Então, ele necessita de um tratamento inicial no domicílio para que depois ele se desloque para o consultório. Então, sempre fico umas 10 consultas, umas 15 consultas com esse paciente, dependendo do grau e dependendo do processo que for, tá? Da patologia que for o paciente. Então, eu sempre fico inicialmente com este paciente no domicílio e depois é que eu trago ele para mim, tá? Então, tem essa grande vantagem que você pode estar fazendo também. Mas fica a critério de cada pessoa decidir o que mais vai lhe favorecer, certo? Se é o domiciliar, né, o home care, se é o atendimento na clínica de terceiros ou se é o seu próprio consultório. Eu espero ter ajudado você, ter sanado algumas dúvidas e realmente pensa bem, analisa tudo, faz uma planilha de gastos, tá? Um orçamento bem bacana que você vai conseguir se engajar em algum desses ramos, tá? Então, quais são também os pontos negativos de um atendimento domiciliar? Pessoal, é o seguinte, primeiramente é o peso que o profissional leva. Gente, nós levamos alguns equipamentos e às vezes eles são bem pesados, certo? Então, o que é interessante, se você perceber que o paciente, ele vai utilizar aquele material durante um bom tempo, o que é que você faz? Pede para ele fazer a compra daquele material, certo? E aí você constantemente vai ter aquele equipamento à sua disposição e você não vai precisar estar se preocupando em levá-lo toda vez que for atender este paciente, certo? E a segunda coisa é a hora. Pessoal, é incrível como a gente atrasa às vezes, porque no meu caso eu tenho um paciente, por exemplo, de 8 às 9, 9 às 10, certo? No consultório. E aí eu marquei de 10 horas esse paciente domiciliar. Então eu tenho que estar lá entre 10 horas e 10h20. Então eu saio do consultório, chego na casa do paciente umas 10h20, dependendo do tempo do deslocamento. E aí, organizo o material, preparo o paciente, faço o tratamento que dura em média 40, 45 minutos, 1 hora. E aí, esse atendimento deveria ser de 10 às 11, né? Então, de repente, passou do horário, é 11h30. O que eu vou fazer? Eu perdi um horário de 11 a meio-dia de atender outro paciente. Então, tem que organizar bem esse horário, saber se realmente vale a pena encaixar esse paciente domiciliar entre os atendimentos do consultório, porque realmente não é tão viável e tão interessante, certo? Nem para você nem para o paciente. Então, separa
os dias de você atender domiciliar e os dias de você atender o paciente no seu consultório, porque aí você tira o dia só para atendimentos domiciliares e outro dia só para atendimentos no consultório, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você assistir os meus vídeos. Se inscreve no canal. Não esquece, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tiver dúvidas, pode ir no meu Instagram, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Manda suas dúvidas, questionamentos e perguntas a respeito da vida de um fisioterapeuta, do que a gente faz inicialmente, e a respeito até de algumas situações inusitadas que podem acontecer. Eu fico à disposição de vocês, é sempre um grande prazer. Muito obrigada a todos. Deus abençoe, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações para o YouTube te notificar sempre que eu fizer um vídeo novo e espere e aguardem que até este final de semana que vem eu estarei postando outro vídeo que é uma grande surpresa para todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!